Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade às nossas aulas ligadas à parte de custo produtivo, né? A gente está aí falando sobre o processo de torneamento, os custos que estão aplicados, né, a esse processo. E agora a gente vai estar falando sobre os custos ligados às ferramentas, né? Não são ferramentas de gestão, são ferramentas de corte, né? Ou seja, ferramentas aplicadas ao processo de usinagem, né? É um detalhe interessante porque ferramenta, custo direto, custo indireto. Se a gente for levar em consideração o equipamento quando ele é comprado, seja um torno CNC, um torno convencional, ele não vem com ferramenta, né? Mas normalmente você tem um kit básico de ferramentas que você acaba considerando que vai estar atrelado ao equipamento, né? Então é comum comprar o equipamento e comprar já um grupo de ferramentas para um equipamento ou para o grupo de equipamentos que você venha a utilizar. Só que na área de usinagem, o campo ferramentas ele é muito vasto, né? Então você vai ter um grupo ali específico de processos mais padrões, mas a vasta possibilidade de geometria também vai te dar uma vasta possibilidade de ferramentas, né, ao processo. Então, justamente as ferramentas que você vai utilizar no processo, você tem que analisar se você vai ter a ferramenta. Normalmente o cliente ele traz o projeto para que você, com base naquele projeto, venha determinar lá o preço. Beleza, que é o custo, que é o que a gente está tratando aqui. Só que um detalhe importante é as ferramentas que eu vou aplicar, eu vou ter como aplicar ela nesse processo, né? Normalmente essas ferramentas iniciais fazem parte do capital inicial que você desprende para o início do teu processo, né? Ou seja, do teu negócio. Só que muitas vezes o processo geométrico de uma peça varia e às vezes você tem que ter uma ferramenta específica para aquela fabricação. Então, essa análise das ferramentas que vão ser aplicadas ao processo é importantíssima. Por quê? Normalmente essas ferramentas elas vêm de fora, né? Principalmente ferramentas de metal duro, né? Ou outros componentes, né? Que vão estar ligadas a processos de usinagem com alta rotação na maioria das vezes. Então, às vezes é o tempo de chegada de uma ferramenta, por exemplo, uma ferramenta especial que não tem uma geometria de cor tão comum. Às vezes é a questão do próprio valor mesmo da ferramenta, né? E isso aí tudo tem que ser analisado ao processo. Eu me lembro de uma empresa que precisava de duas ferramentas de fora e ferramentas caras para serem utilizadas, né? E aí o gestor principal ele disse, poxa, não vamos colocar esse custo aí no projeto. Vamos comprar a ferramenta para deixar ela aí estocada quando vier uma nova necessidade, ela já está aí. Mas você deve levar em consideração o quanto é que vale a pena cair nesse risco, né, de colocar ou não no preço do produto final a ferramenta que você está comprando para fazer especificamente aquilo dali. Por exemplo, você vai comprar às vezes uma ferramenta lá que vai 5, 10 mil reais ou dólares, enfim. E você já está no mercado nesse trabalho específico aí já há 5, 10 anos e nunca teve a necessidade, então vai comprar para deixar lá estocado para que esse custo ele venha a ser diluído com outros projetos, é um risco, né? Então você tem que analisar tudo isso aí para colocar na ponta do lápis e chegar ao cálculo final, né? Então na prática, essa questão da ferramenta ela tem isso, analisar o que a gente tem, ferramentas de metal duro, né, ou seja, intercambiáveis, tem essa questão da troca, né, do inserto ou pastilha, como queiram chamar, e é um custo que você tem ali ao processo, né, e é importante que seja analisado, né, até para entender também se ele vai atender as especificações aí do processo final. Agora, não colocar uma ferramenta especial que você venha necessitar para uma fabricação específica, eu pelo menos considero um erro por levando em conta o tempo, né, que você vai ter que utilizar, o projeto que você vai ter que desprender para diluir aquele custo daquela ferramenta, né? Então, essa análise das ferramentas é importantíssima,
né? Os processos de fabricação das peças, normalmente eles vão envolver, como a gente comentou, né, no último vídeo, vão envolver mais de um instrumento, e na usinagem específica, na grande maioria das vezes, vai envolver várias ferramentas. Então são consumíveis que, dependendo do tipo, da quantidade, do tipo de uso ou da característica dele, que vai ter uma depreciação rápida, né? Então pode ser que você venha utilizar lá um inserto e ele naquele processo de fabricação ele já chega ao seu ponto limite de uso, né? Então às vezes você vai utilizar bem mais de um inserto para atender lá o projeto, e aí vai depender também do lote de peças que você vai estar fabricando. Então é importante ficar atento com essa questão do custo das ferramentas. Aí você pode perguntar, tá, mas eu tenho já um grupo de ferramentas aqui específico, como é que eu vou colocar o custo em cima? Normalmente a gente trabalha com o fator de depreciação, né? Porque a gente tem a questão do suporte da ferramenta em alguns casos e tem a questão do inserto, né? Então dá para separar suporte e inserto, né? Muitas vezes o grande custo está no inserto, né? Mas é importante analisar ferramenta por ferramenta que vai ser utilizado. Então, o ideal de fato é a gente ter uma tabela que venha identificar isso, né? Então, exposto essas duas aulas, né, de instrumento e de ferramenta, né, a próxima aula a gente já vai fazer uma simulação real de custo para entender como é que funciona, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de custo produtivo. Hoje a gente vai fazer uma simulação, né, que vai analisar o custo da matéria-prima e o custo das ferramentas de fabricação. Nesse caso são ferramentas de corte, já que é um processo de usinagem. Haja vista que a gente está simulando, para esse caso, é um processo de torneamento, né? Então, como ele é um processo de torneamento, a gente está levando em consideração as ferramentas de corte e a matéria-prima. Lembrando que a gente vai trabalhar em relação a outros custos também, no decorrer das aulas, né? A gente já fez vídeo individual sobre a parte explicando sobre o que é o custo da matéria-prima, o que são os custos referentes às ferramentas. E hoje a gente vai fazer uma simulação, né, um estudo de caso para entender melhor, né, do que se trata esses custos, né? Para o vídeo não ficar tão longo, a gente dividiu ele, né, em 4 partes, né, já que a gente vai tratar passo a passo aí dessa questão de matéria-prima e das ferramentas, né? Essa é o esboço, né, da peça que a gente vai estar simulando, né? Então é uma peça cilíndrica, né? Então aqui está referente ao diâmetro da peça, né? Aqui é o diâmetro, aqui é o comprimento da peça, né? Então aqui está ligado ao comprimento da peça. A gente vai estar mostrando os valores, né, referente ao comprimento e ao diâmetro da peça, referente à peça bruta, né, especificamente para o trabalho da parte da matéria-prima, né? Então aí a gente tem diâmetro e comprimento da peça para fazer essa análise do custo. A primeira coisa que a gente vai tomar como base é a quantidade de peças que vão ser fabricadas. No caso serão 100 peças fabricadas, né, com base nesse desenho passado para vocês. A dimensão bruta da peça, ela vai ter diâmetro de 2 polegadas e o comprimento dela de 85 milímetros, né? Então essa relação dessa informação da dimensão bruta ela é importante porque, como a peça ela vai passar por um processo de fabricação ligado à usinagem, ou seja, vai ter retirada de cavaco da peça para que ela venha ficar com o seu perfil final, né? Então, para ela chegar a esse perfil final indicado aqui no desenho, ela vai ter uma região que ela vai ser retirada, né? Então, essa parte aqui que eu estou marcando aqui de verde, ela vai ser retirada para poder atingir esse perfil final, como a gente mostrou nessa imagem, né? Ou seja, no processo de fabricação por usinagem, você vai ter a dimensão bruta da peça e vai ter a dimensão final da peça. Então você não vai comprar a peça na dimensão final, obviamente, ou seja, você vai comprar ela maior do que a dimensão final para que ela venha poder ser conformada por meio da usinagem para chegar a essas dimensões finais. Bom, então no caso, a dimensão bruta da peça é essa, diâmetro de 2 polegadas, o comprimento 85 milímetros por peça.
Então essa é a dimensão bruta da peça, né? 2 polegadas por 85 milímetros. E aí a gente tem a dimensão final da peça. A dimensão final é referente às medidas, né, de fabricação da peça, como o caso aqui desse desenho. Aqui a gente está mostrando a dimensão final. Então a dimensão final aqui indicada a gente tem aqui 48 milímetros, que é referente ao diâmetro maior da peça. E a gente tem aqui 80 milímetros, que é referente ao comprimento da peça, né, o comprimento final da peça. Então essas são as dimensões maiores da peça quando fabricada, né? Isso aí só para a gente ter uma relação aí referente a processo. Então o detalhe que a gente vai ter é o seguinte: quando essas peças elas são compradas, elas são compradas por meio de são barras, né, que são compradas, e essas barras, quando são compradas, são levadas em consideração o comprimento da peça, né? Então esse comprimento total da peça é levado em consideração para que ele venha a ser cortado, né, para o processo, né? Normalmente quando se compra as barras. É difícil você conseguir comprar a peça já cortada na dimensão especificada, né? E às vezes quando você consegue, o processo ele acaba ficando um pouco mais caro, né? Mas aí a gente está supondo que a peça ela vai vir com esse comprimento total. O comprimento total seria esse aí. É justamente que a gente vai fazer a conta aqui na sequência. Já que a peça ela vem com 85 milímetros de comprimento, a peça, quando ela for ser usinada, ela vai estar com 85 milímetros de comprimento e a quantidade de peças fabricadas serão 100. Né? Então a gente vai ter essa relação aqui de 100 peças multiplicados por 85 milímetros. Né? Então esse fator aqui, comprimento total da peça para a compra, ele leva em consideração o total de peças mais o comprimento bruto dela. E aqui ao lado a gente tem o seguinte, que é o fator de segurança. Porque o que acontece quando essa peça ela vai ser cortada, né, quando ela vai ser cortada para atingir lá o valor de 85 milímetros, a gente deve levar em consideração o material que vai estar cortando a peça. Porque quando ele está cortando, ou seja, ele está extraindo o material da peça. Exemplo, se essa peça ela for ser cortada com a serra, existe a espessura da serra. E quando a serra entrar em contato com o material, vai ser um processo de usinagem que vai ser trabalhado ali. Então, no processo de corte por meio da serra, ou um outro processo de corte, a laser, por pressão d'água, enfim, vai sempre ter uma perca de material. E esse processo perdido deve ser considerado também, né? Então, esse fator aqui de segurança está multiplicado por 100, esse 100 é referente à quantidade de peças, e o fator de segurança, eu estou considerando aí 6 milímetros, por quê? Eu estou considerando 3 milímetros da espessura da serra, mais 3 milímetros de desvio da serra, né? Que desvio é esse? Às vezes quando a serra está cortando, ela não fica totalmente perpendicular, às vezes ela inclina um pouco, né? Então estou considerando aí que ele tem no máximo 3 milímetros de desvio. Então a gente está tendo tá perdendo 6 milímetros de material por corte, né? Então isso também é comum de ocorrer. Então por isso que a gente está colocando esse fator de segurança. Fazendo o cálculo, né, 100 vezes 85 vai dar 8.500, né, 8.500 milímetros, e 100 vezes 6 vai dar 600 milímetros. Né? Então, somando os dois, a gente vai ter 9.100 milímetros, que corresponde a 9,1 metros. Né? Então, veja que só por causa desse fator de segurança, a gente tem aí uma margem de 7% de perda do processo. Né? Em qual sentido? Referente à espessura da ferramenta, a espessura da serra e o desvio que ela pode ter durante o processo. Se a gente fosse comprar um material perfeito para fabricar, né, pelo comprimento bruto, seria apenas 8.500 milímetros, ou seja, 8,5 metros, mas a gente está comprando 60 centímetros a mais por causa desse fator de segurança. Né? Então a gente está comprando aí 7% a mais de processo, ou seja, tendo 7% a mais de custo por causa disso. Dá para diminuir esse custo? É possível.
É possível. Se você conseguir comprar o material já cortado e ele não tiver preço agregado nesse corte, melhor para você. Então já é um valor ali que você deixa de estar incluindo no custo final do produto. Aí só para exemplificar, né, seria essa relação aí final da peça, né, bruta a ser comprada, né, ou seja, 9,1 metros de comprimento, diâmetro de 50,8. Ou seja, não mudaria esse diâmetro da peça, já que está aqui indicado de 2 polegadas. Então, 1 polegada equivale a 25,4 milímetros, ou seja, 2 equivale a 50,8 milímetros. Então, quanto ao diâmetro, não tem mudança. E aí o próximo passo que a gente vai fazer é justamente calcular a massa dessa peça. Normalmente esse material é vendido por quilo, né? Então aí eu estou informando o material da peça, que vai ser aço, né? Aço 1010/1020, e a densidade dele já está ali ao lado, né? Em metros cúbicos ou em centímetros cúbicos, né? Quilogramas por metro cúbico ou gramas por centímetro cúbico. E aí o próximo passo que a gente vai saber é essa peça, qual vai ser a massa dela, né? O peso dela, para a gente poder comprar mesmo, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu!